gente organiza a nossa finança de casal? Uhul! Nos últimos vídeos nós falamos pra vocês, enquanto a gente estava lá no mercado, que a gente organiza nossas finanças em caixinhas da Nubank. E vamos trazer hoje pra vocês esse planejamento detalhado. Babi se planeja no planner dela. Mostra aí, amor. Esse papelzinho, ela anota tudo, ela é ótima nisso. Já eu não consigo. Eu consigo no Excel ali no computador, eu consigo uma visão melhor pra mim. E aí a gente se organiza dessa forma. Agora, o mais importante é a prática disso tudo. Isso aqui serve para mim de consulta e o seu também, né? Exato. E nesse vídeo nós vamos compartilhar com vocês como a gente administra essas caixinhas e vamos falar sobre quanto que a gente gasta, como a gente organiza as categorias, porque a gente usa as técnicas dos envelopes, só que nas caixinhas da Nubank. Então a gente se organiza com envelope e ganha dinheiro. Como esse vídeo é de organização de gastos, nós vamos falar detalhadamente o tanto que a gente gasta, mas a gente não vai falar quanto que a gente recebe. Questão de... Mas se você ir aí privacidade. fazendo os cálculos, você consegue saber. Não, quando a gente gasta sim, quando a gente recebe não. Então vamos lá, vamos detalhar tudo pra vocês. Primeiro passo é que a gente vai falar quanto a gente, sobre a nossa forma de ganhar dinheiro. Depois nós vamos detalhar pra vocês todas as categorias e depois a gente vai vir destrinchando sobre cada uma delas com mais detalhes. Então vamos lá, amore. Olha, o meu salário é fixo. Todo mês, dia 1º, é aquele valor e não muda. Primeiro dia útil. Dia 1º útil. E o da Babi... Eu sou autônoma, eu trabalho em casa como professora de reforço, dou aulas particulares, então eu recebo por aluno, eu não tenho salário fixo. Então se eu tenho 10 alunos é um valor, se eu tenho 20 é outro, e tem aquela questão que todo mês pode entrar aluno, sair aluno. Eu tenho sim um valor médio, porque eu sei que eu posso trabalhar ali com ele, mas ele pode subir, como ele pode cair. É uma renda variável. Variada, exatamente. Quem é autônomo sabe como é que é. Sem falar que eu não tenho 13º, tenho um mês de férias que está acontecendo agora, que deu uma baixa, e assim a gente vai se planejando. E agora vamos passar por cada categoria, depois vamos detalhar cada uma delas. Então cada categoria aqui é o nome dela que está lá na NU, tá? Então nós temos Juan, Babi, mercado, padaria, gasolina, contas, Casa, gás, dogs, JM, pastoral, saidinha e outros. e sim, vamos falar de valores, como falando pra vocês, só que de gastos. E aí é bom que vocês conseguem comparar aí com a realidade de vocês. Os gastos Juan consistem em gastos pessoais do Juan. A gente é recém-casados? A gente tá morando há 2 meses juntos, 1 mês de casados. Então o Juan tem gastos que ele traz da vida de solteiro. Há de muitos anos atrás e os recentes também, né, que acaba sendo pessoal meu. Um deles é corte de cabelo, conta de água e luz da outra casa, lá que era da minha mãe, né, que vai já diminuir também, a gente vai fazer. O que mais, amor? Celular, recarga, então assim, coisas pessoais, né? Exatamente. Por enquanto a gente tá se organizando assim nesse mês. E o meu caso é a mesma coisa. O meu é mais fácil porque eu tenho um cartão. No cartão tem um monte de dívidazinha lá. Inclusive esse mês foi uma última parcelinha de um presente que eu dei pra minha irmã. Aí tem minha unha, que não tá incluso. Unha, celular, assinatura de beleza. A assinatura da Netflix, que vem descontando diretamente na minha conta. Então esse nem vai, né, pra caixinha, já é desconto automático. E esse tipo de detalhezinho são gastos meus. Os do Juan, esse mês ficou no valor de... é o de baixo. 511. E o meu ficou em 693,25. Casei com uma mulher cara. Agora, o que a gente achou que seria o grande vilão é o mercado. Só que até que a gente se surpreendeu que não é tão vilão assim. A gente achou que quando a gente fosse morar junto, nós íamos fazer a compra mensal. Acabou que toda semana a gente vai a gente faz a alimentação natural das cachorras. E toda semana a gente compra verduras e coisas, e frango, né, pra elas, pra gente fazer a alimentação natural. Toda semana a gente tá no mercado. Então a gente já pegou esse hábito. E pela nossa casa ser pequena, questão de armários, a gente também preferiu fazer a organização de compras no mercado semanal. A gente usou o útil ao agradável. Como toda semana a gente vai no mercado, por que não fazer compras de mercado toda semana? E nem foi intencional, aconteceu. A gente jurava que ia ser só uma vez no mês, mas não. E aí o que aconteceu? A gente separou 225 por semana, dá R$900 no mês, abre aspas. Já veio aqui uma dica pra vocês. Tem mês que dá 5 semanas. Esse mês você vai gastar mais em várias categorias até o seu dinheiro
chegar de novo. Então pode ser aí que quem tem deslize no mercado pode ter esse deslize e nem saber de onde veio. Então vamos dar uma pausa pra gente dar dicas, amor? Pode ser. Primeira coisa que a gente faz, a gente pegou o calendário antes de fazer esse planejamento, olhamos lá as datas comemorativas e as semanas, e a primeira coisa que a gente viu, o primeiro dia útil, não, o dia primeiro não é o primeiro dia útil, é sábado. É sábado. Então, nesse sábado, a gente vai precisar de dinheiro, não vamos ter dinheiro. A gente tem que tirar da agora, né? Então, é isso que a gente fez. Então, vai ter 5 semanas. Vocês vão ver que isso vai comprometer não só o mercado, como algumas outras categorias. Então, o mercado, 225 por semana. O que era para ser R$900, virou 1.125. E a gente tirou esse valor realmente de vivendo juntos aí um mês, Exato. né? Já tem 2 meses de morando juntos, um mês de casado. Olha que maravilha. E o que a gente percebeu nesse tempo? Tem coisas que a gente usa mais, tem coisas que a gente usa menos, tem produtos que ainda rendem. Então, assim, a gente coloca esse valor de 225, que é o teto. É um teto. A gente pode gastar menos. E na outra mais. E na outra mais. Então, assim, a gente vai variando, né? Vai equilibrando os valores no mês. E isso nos ajuda justamente a saber como controlar, a gente não passar. Porque, assim, o mais difícil é controlar. Passar é facinho, ainda mais no mercado. Mole. Né? E vocês vão acompanhando isso nos dias a dia, nos vlogs com a gente. O outro gasto que pegou de novo foi a gasolina. Esse mês é um mês de 5 semanas, a gente separa a gasolina semanal R$100. Então, R$400 por mês. Esse mês agora que é 5 semanas, R$500. Então, vocês viram que o nosso custo esse mês tá elevado. Você também já reparou aí, ou você não fez esse adicional e tá faltando, ou vai faltar no final do mês? Você vai descobrir o que foi. Outro custo é a padaria, tá, pessoal? A gente gasta R$100 no mês, tá? Então, R$100 no mês, eu vou lá, compro todo dia o pãozinho do meu amorzinho. E aí a gente tem outra dica para compartilhar. Como é um gasto que o Juan tira todo dia, não faz sentido todo dia tirar 2 e pouco, 2,30, 2,10, 1,99. Como é que você faz, amor? A gente separa o que eu uso e o que a Babi usa. Geralmente, as dívidas ficam com a Babi e outras comigo. Particularmente, essa da padaria fica comigo. Padaria e gasolina são coisas que tá no nu do Juan. Isso. Então, o que eu faço? Padaria não fica em caixinha, porque eu passo todo dia. Já a gasolina eu deixo separado, né? Na caixinha chamada gasolina. E também o que acontece? Nesse tempo ela vai rendendo diariamente. Então você fala, mas não vai dar muita coisa que você tá tirando. Sim, mas ao longo aí de um ano, às vezes dá 5, 10 reais, Exatamente. que é alguma coisa. Exemplo, padaria, né? Um pão é 40 centavos que rende é um pão que a gente ganha aí. Uhum. Outra categoria que a gente tem é chamada contas. O que tem aqui? Água, luz e internet. Esse mês a gente finalmente descobriu quanto que a gente gasta com essas contas, que até então a gente não sabia, que a gente não tinha um mês morando aqui. Uhum. E a conta de água tá em torno de R$90 e a conta de luz em torno de R$160. Ai, facada! Bem acima do que a gente achou que iria gastar. E a internet, 140. A internet tem até algo para compartilhar. Ela veio com a possibilidade da gente ter um stream. Então a gente tem ela com a HBO. Então a gente acabou cancelando uma assinatura que o Juan tinha. Então foi um gasto a menos que ele tem, né? A gente só tem Netflix e HBO. As contas, inclusive, desse mês, a gente teve uma mini surpresa. Antes de gravar esse vídeo, a gente descobriu. Nossa conta de água foi para revisão, porque não morava ninguém aqui. Começamos a morar e levou o custo de gastos. Então, esse mês chegou 2 contas de água. E a gente não tinha estimado ela. Não. Então, a gente tinha estimado gastar R$360. Já vimos que teria que levar para R$400. E depois, a gente chegou ainda a mais uma conta de água de R$83. Eu acho que, não falo erro, mas uma ingenuidade nossa foi de não ter separado o dinheiro do mês passado para pagar agora. A gente não pensou que iria vir 2 contas esse mês. Exato. Então, assim, olha aí a falta da administração que a gente está aprendendo a fazer a 2. Primeiro mês a gente levou a rasteira, né? Nesse segundo a gente está já aprendendo. Outra caixinha que nós temos... nós íamos fazer só uma caixinha, mas não deu certo, mudamos para 2. Nós íamos fazer uma caixinha chamada Casa Gás.
que a gente não vai gastar um gás por mês. Então que a gente pensou o quê? O dinheiro do gás a gente divide para não vir de uma vez R$100. Vamos fazer caixinha de 50. Só que não vai dar muito certo porque o dinheiro do gás que a gente vai guardar é uma coisa fixa. E o restante a gente vai ficar tirando. E aí como é que tá guardado e tá tirando? Tem mais, não tem? Então a gente acabou sim criando uma caixinha chamada gás, onde a gente vai colocar todo mês R$50. E aí quantos meses o gás vai durar é um mistério. Já foi um mês. Já foi um mês. E aí nós temos essa caixinha chamada gás, onde a gente vai guardar R$50. E vai ficar lá todo mês R$50 até precisar e a gente tira, né? E aí nós criamos essa categoria casa, porque como a gente é recém-casados, todo mês tem uma coisa, toda semana tem uma coisinha nova para comprar. Então essa semana nesse mês a gente pensou o que a gente precisa. E a gente viu que a gente precisava de umas coisas pro Juan fazer um toldo aqui pra mim, que ele vai fazer manualmente, e panos de limpeza e pano de chão. A gente reservou R$50 pro gás e 150 para essa parte de dentro de casa. Até então, foi bem equilibrado. Foi bem equilibrado. Uhum. Agora chegamos na categoria pastoral. A gente faz parte de um grupo da igreja chamado Pastoral Familiar e a gente separa ali um valor todo mês, né, para lanchinhos, encontros, né, amor? Exatamente, todo encontro a gente só leva um lanchinho. Aí a gente fez as contas e separou esse valor aí. E a gente também fez uma contribuição, todo mundo concordou de dar uma contribuição para pastoral todo mês. E aí fica um valor simbólico, né? R$10 cada pessoa. Então a gente também já sabe que é um gasto e a gente tá calculando aqui. Ah, é só R$50? Sim, mas é justamente, coloca todo o detalhezinho que você gasta, né? Se precisar de fazer caixinha, faça. Faça. Agora, é outra categoria que pega no coração. Dogs. Quem assistiu os vídeos viu que nós temos 3 cadelinhas, Charlotte, Pandora, Jujuba, e elas consomem ali semanalmente, eu fiz uma média mais ou menos, de R$87. Elas não gastam R$87, mas é a média que eu peguei do valor, que eu separei para elas R$400. Na verdade, 350. Aí dá a média de 87 por semana. Aí esse mês tem 5 semanas. Vai um pouquinho a mais. Vai mais uma semana. Por quê? A gente faz a alimentação natural delas, eu dou um banho por mês, mas minha mãe me ajuda, então é 120 o banho delas, aí sai pela metade, né? Eu pago só 60, então é daí que vem. A gente compra a alimentação natural delas, então tipo é um arroz por mês, ou 2, né, quando acaba. Então tem que ter esse jogo de cintura. E essa caixinha, ela realmente é a que mais oscila. Minha cachorra ficou doente recentemente, a gente estava ainda pagando muita coisa. Rapaz, foi uma entrada de uma moto. Então, assim, aí a gente colocamos R$400 para as minhas cachorras, lembrando que esse gasto todo, porque são 3 e minha mãe ainda ajuda. E vocês acompanham também no vlog a gente fazendo essa alimentação natural delas. Depois nós temos a minha categoria preferida. Saidinhas! Antes, quando eu e Babi não eram casados, né, só namorados noivos, a gente separava 150 cada um, dá 150, Babi 150, R$300 no mês pra gente sair final de semana, ou pra comer alguma coisinha quando dar vontade. Então assim, a gente manteve saidinha porque a gente merece, né? A gente só tá gastando, a gente merece gastar com a gente também, né, amor? Exatamente. E aí é esse valor que dá mais ou menos uma média semanal, tipo assim, 4 semanas, R$300, dá mais ou menos um sanduíche ali para cada um, né? Essa é a nossa ideia. Agora nós temos a categoria chamada JM. Quem é JM? É meu sobrinho, João Miguel, que também apareceu nos vlogs que vocês viram. Ele fica uma semana com a gente, uma semana com a mãe dele, uma semana com a gente, com a mãe dele. E aí ele pediu pra mim no início do ano uma mesada. E aí eu criei uma caixinha pra ele chamada João Miguel. Todo mês a gente deposita pra ele R$5. E aí eu dou pra ele também R$5 que ele tinha me pedido. Ele tem R$5 lá e R$5 guardados, que a gente já tá fazendo a educação financeira dele. Ó, tem R$5 guardado e R$5 pra você. Exatamente. Só que agora, como ele tá justamente com a gente tá morando aqui, criança gasta. E aí a gente falou o quê? Vamos separar R$100 pra ele? Que aí não sai do nosso orçamento, que sempre quando a gente tem que gastar alguma coisa com ele, sai da onde? Exatamente. E aí a gente fica perdido. Eu falei, tira 100, que a gente consegue dar um quebra e depois a gente descobre se acontecer alguma coisa de onde tira. E olha, tiramos. No primeiro dia ele já chegou aqui com o óculos quebrado. Tivemos que comprar uma armação nova de óculos. Exatamente, aí foi R$50.
mais R$10 na mesada, e aí tem R$50 lá na caixinha ainda. Ainda estamos no começo do mês, né? Então, na primeira quinzena aí, ainda tem história pra acontecer. Espero que ele não apronte. E até pra quando a gente for sair com ele, né? Que ele tá aqui com a Exato. gente, sai, a gente sabe de onde Tira tirar. da onde? Da caixinha. Tá. E aí, Tem uma essas caixinha. foram essas categorias. E sempre tem aquela coisinha ou outra que não vai pra lugar nenhum. Que é variado que a gente não sabe. Aí a gente chamou ela de Outros. outras coisas que não tá Que aqui. não engloba. Porque senão a gente vai ter que fazer uma categoria, sei lá, no dia que a chinela quebrar, Chinelo. não sei o que, aí não tem como. Aí a gente chamou de outros. Esse outros é outros gastos que não se encaixam em nenhuma outra. E esse mês foi uma das categorias mais usadas. Remédio. Foi o que mais gastou. Então aqui entra remédio, coisas que eu preciso pro meu trabalho, tipo, eu sou professora, como eu falei pra vocês. Então vai ser as folhas de trabalho, sempre tem que comprar uma coisinha ou outra, né? Professor sabe como é que é. Então a gente colocou essa categoria outros. Pra ela a gente estimou o valor de R$200. Então, o total de todas as caixinhas que a gente gasta nesse do mês... Nesse mês de 5 semanas. Nesse mês de 5 semanas é de R$4.540. É a estimativa. Porém, já lembrando que por conta das contas aqui, quando a gente fez as contas não tava, é mais do que isso. Já passou de 4.600. Por conta da conta de água que chegou que não tava estimada. Então, como a gente falou, é um gasto bem alto para 2 pessoas que não pagam aluguel, tem casa própria e carro quitado, né? Exato. Me chamou muita atenção. Eu assustei no primeiro mês, quando a gente sentou para fazer os cálculos, que é um valor exorbitante, vou confessar. Nosso planejamento era gastar 2 salários mínimos, um salário mínimo dele, um salário mínimo meu, e o restante já tá aí à vontade. Sobrando! Mas não esteve. Gêmeos. Porém, graças a Deus, a gente recebe mais do que esse valor aqui, nós dois juntos. E aí, como é que a gente faz? Como eu falo, ou não, né? Porque depende de mim, mas graças a Deus sim, sempre. Mas aí, o que a gente faz? Algumas categorias, quando vai acabar o mês, nós vamos pegar esse resto de dinheiro que sobrou e vamos colocar numa categoria chamada reembolso. A ideia é que esse reembolso é um dinheiro que lá na frente a gente pegue ele para pagar uma conta ali em dezembro, alguma coisa assim. Por quê? Como eu falei pra vocês, eu sou autônoma, então eu não tenho 13º e mês de férias eu não tenho salário. E aí eu vou ter que juntar R$4.000 Aí eu tenho sozinho. que ir em dezembro, janeiro e um pedacinho de fevereiro, talvez. Dar conta da casa. E aí a gente já está se precavendo para isso. Então o que acontece? Isso aqui é o nosso gasto. O que a gente vai fazer? O que sobrar da categoria Juan, o que sobrar da categoria Babi, que sempre tem aqueles centavinhos ali que sobra, né, que a gente não bota redondo, o que sobrar de mercado, o que sobrar de padaria, o que sobrar de gasolina, contas, água, luz, telefone, casa, pastoral e outros, nós vamos tirar 50 centavos, 30 centavos, R$3, R$2 e vai colocar a gente vai enxugando. A gente vai zerar as caixinhas, colocar no saldo principal, vai jogar esse valor pro reembolso e aí a gente zera e começa o mês de novo. As outras categorias que eu não falei pra vocês, que são Saidinha, João Miguel, Dogs, são categorias que a gente não vai mexer no dinheiro, ele vai ser acumulativo. Por quê? Porque são categorias que realmente às vezes a gente vai precisar no outro mês. Então a gente vai deixar lá acumular. Essas outras que são mesmo recorrentes, a gente vai fazer esse reembolso. Bem, como eu falei, a gente recebe, graças a Deus, um pouquinho mais do que esses R$4.500. O que sobra, eu já estou criando uma categoria há muitos meses chamada 13º. Para quando vindo o Juan ficar sozinho para pagar as contas, eu conseguir pagar lá. E o dinheiro que a gente... Aí, tirando esse dinheiro aqui, a gente guarda lá um dinheirinho. Se é 100, 50, 200, 500, depende aí do mês o que sobra, né? E a gente também se dispôs a fazer uma categoria chamada investimento. Essa realmente pra gente investir um valor e não mexer. E criamos uma outra chamada imprevisto, onde a gente justamente com a sobra do dinheiro do mês, chegou no dia 30, vai chegar no dia 31, nós vamos ver, vamos supor aqui,
Sobrou R$100. O que a gente vai fazer com esses R$100? Vamos colocar 30 para o 13º, 50 para investimento, 20 para imprevistos. E é assim que a gente vai se organizando. Aí a gente faz uma organização para gastar e uma organização da sobra. Exatamente. Por que a gente está fazendo isso? Mais uma vez, eu sou autônoma, então a gente está sempre se precavendo. E é difícil a gente achar pessoas autônomas, né, que fazem esse tipo de vídeo, então a gente espera que isso pode ajudar vocês de alguma forma a pensar também assim um pouco mais fora da caixinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, pessoal? Comente aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês curtiram, o que vocês fazem para se planejar. Não esqueça de dar o joinha que ajuda bastante a gente, tá? Clica aqui no sininho para vocês receberem a notificação. E não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @bora.ali.br. Então, bora ali!